Os feministas não sabem que estes trechos existem? Sabem, e sabem muito bem. Se você olhar aos comentários nos últimos, desde 1980, os comentários sobre as epístolas pastorais em 1 Coríntios estão numa condição desastrosa com respeito de capítulo 11, 12 e 2. 11, 14 e 2. Porque todos estão tentando desenvolver uma interpretação que não ofende os feministas. E, consequentemente, eles estão buscando uma nova definição, um novo contexto, qualquer coisa que pode dizer não precisamos levar estes versículos, não precisamos aplicar estes versículos para o nosso contexto hoje em dia. E, consequentemente, quando você entra naqueles comentários, exatamente naqueles capítulos, é uma confusão. É como uma banda de formigas e todos estão correndo de uma direção para outra, propondo novas definições, novos estudos léxicos, para evitar o que está escrito. Eu não sei quantos de vocês já ouviram de Carolyn Pamplin. Ela teve um ministério muito forte aqui no Brasil e promoveu muito a ala feminista aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E ela acabou escrevendo um parágrafo no site dela aqui, dizendo que nós queremos dizer, com todas as tentativas que nós temos exercido, parece que Paulo estava falando o que parece que Paulo está falando, e ao aceitar ou rejeitar a opinião do apóstolo. Agora isso cria uma dificuldade para nós. Mas como é que os feministas estão tentando negociar estes trechos? Eu quero voltar para alguns fatos. Primeiro, o movimento feminista não é uniforme. Certamente os ramos evangélicos rejeitam e querem distanciar-se dos ramos mais radicais. Nós vamos ver uma grande tendência no fim dessa palestra. Eu preciso destacar o que está acontecendo no mundo inteiro no movimento feminista. Os mesmos versículos que os feministas estão usando e as mesmas hermenêuticas que os feministas estão usando para abrir a porta para a mulher ser pastora, os homossexuais estão usando exatamente as mesmas hermenêuticas e exatamente os mesmos versículos. Se você aceitar a hermenêutica feminista, a única coisa entre você e homossexualismo é que você não gosta de homossexualismo. Porque a maneira de interpretar e aplicar a Bíblia, os princípios de hermenêutica dos feministas mais radicais e dos homossexuais são idênticas. Eu tenho uma lista, eu estou chutando, de fato, eu comprei em formato de PDF 8 livros de Amazon. A hermenêutica feminista gay na igreja. É exatamente a mesma hermenêutica. E se você aceitar a hermenêutica feminista, a grande tendência é que você tem que dizer sim para a hermenêutica homossexual. Inclusive, 3 das grandes líderes entre as feministas, Scanzoni, Hardesty e o terceiro nome, mas Scanzoni e Hardesty foram as mulheres que mais lideraram no contexto feminista. Ambas delas saíram do contexto evangélico, uma delas batista e outra presbiteriana. E ambas delas estão em relacionamentos homossexuais até hoje. Essa questão de hermenêutica não é uma questão acadêmica. É uma questão de, se você aceitar este tipo de argumentação, veja bem quem mais está usando, porque você vai legitimar as interpretações daquele outro grupo. Há feministas cristãs que têm abandonado a fé histórica de cristianismo. Stanton, uma das fundadoras do movimento feminista nos Estados Unidos, 1848. Ela abandonou o cristianismo, porque ela falou, vendo o que a Bíblia fala, eu não vejo como eu posso reconciliar isso com meus valores. Há muitos feministas evangélicas
fortemente comprometidas com a inspiração e a inerência das Escrituras. Mimi Haddad é a presidente do movimento SCM. Eu recebo os e-mails dela todos os dias, uma metade pedindo dinheiro, outra metade vendendo livros, né? Eu recebo os e-mails dela todos os dias. Ela faz parte da Evangelical Theological Society, a Sociedade Teológica Evangélica dos Estados Unidos. Para você fazer parte daquela sociedade, você tem que afirmar a inerência absoluta das Escrituras. Ela afirma. É fato que eu vou deixar isso. O que eu estou querendo dizer? Do mesmo jeito que você tem um espectro de homens defendendo a perspectiva que somente homens podem ser pastor, você tem a mesma coisa pelo lado feminista. E o que eu vou dizer agora pode aplicar a uma e não a outra. Então você não pode colocar todas as pessoas que estão defendendo que a mulher pode ser pastora na mesma cesta e dizer que tudo aplica-se igualmente a todas elas. Você tem que ler os livros, você tem que discernir e discriminar entre elas. Porque de fato nós temos aquela irmã que eu citei a carta dela, Zenilda. Se você jogar ela na mesma cesta com Scanzoni e Hardesty, você está injustiçando ela. De jeito nenhum. Por tudo que eu tenho lido, eu passei um dia lendo tudo que ela colocou no seu site. Seria uma injustiça dizer que as duas são boas. Então eu vou propor algumas regras de hermenêutica que os feministas estão usando para evitar o peso da palavra de Deus sobre a liderança masculina na igreja. Primeiro, o grande pilar de hermenêutica feminista hoje em dia é a hermenêutica que sai da teologia da libertação. A teologia da libertação é a teologia que é um sincretismo entre marxismo e cristianismo. Existe uma confusão hoje em dia na Igreja Batista. Na Igreja Batista aqui no Brasil, entre contextualização e sincretismo. A contextualização a gente tem que fazer. O sincretismo nós devemos evitar a qualquer custo. E a melhor maneira que eu tenho para explicar a diferença vem de quando eu era escoteiro. Quando nós fizemos acampamento, lá no meio da floresta, não tem sobremesa, não tem sorvete. Então, o que a gente fez? Nós pegamos maçã, nós tiramos o miolo da maçã e nós colocamos dentro da maçã manteiga, canela e açúcar. E embrulhamos com aquela folha de alumínio e colocamos no fogo. E depois de 15 minutos nós tiramos a maçã e quando você mordeu a maçã, não era mais o sabor da maçã, era manteiga, era canela, era açúcar, era coisa gostosa. Contextualização é quando você pega a cultura e você tira os valores que contradizem a palavra de Deus. Por exemplo, os valores de machismo. Pastor Rui, quase falei alguma coisa e alguém falou para não falar, então não vou falar. Ninguém pode negar que a cultura clássica, não somente do Brasil, mas de muitos países, inclusive meu, é uma cultura de machismo, desvalorizando, oprimindo a mulher para exaltar, como Moraes falou, um conceito de masculinidade elevada, extremista. Este conceito está em conflito com os valores da palavra de Deus. Então não vamos mudar o Brasil, vamos mudar os valores, vamos ensinar o homem para valorizar a mulher. Vamos colocar a manteiga, canela e açúcar do Evangelho no Brasil
para que mesmo que tenha a aparência do Brasil, tenha o sabor de Cristo. Posso fazer um exemplo disso na música? Glória a voz. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu leio o Evangelho de São João, a história do velho que uma vez Jesus procurou, querendo conversar a vida eterna. Eu esqueci o que eu escrevi. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, sim, não pereça, mas tenha vida eterna. É João 3,16 com o sabor do Brasil. E de fato nós temos precedência bíblica por isso. Salmo 104 é um dos salmos mais esquisitos no livro de Salmos. Salmo 104 foi escrito por Davi em torno de 1000 anos antes de Cristo. Ou assim que a gente pensou, até que encontramos o original, que foi escrito em 1400 antes de Cristo, 400 anos antes de Davi. Originalmente, Salmo 104 foi uma música popular dos cananeus elevando Baal. Provado. Nós temos a óstraca com as letras. E onde você encontra Yahvé em hebraico hoje, Davi encontrou Baal e ele trocou Baal por Yahvé. Ele redimiu aquela música dos pagãos. O cristianismo não está contra a cultura do Brasil. Precisamos respeitar, manter e apreciar a cultura do Brasil, mas substituindo os valores errados com os valores de cristianismo. Sincretismo é quando você faz sua aposta. Quando você pega a maçã de cristianismo e você retira os valores de cristianismo e você coloca no lugar dos valores de cristianismo os valores de, por exemplo, marxismo. E mesmo que pareça cristianismo, não é cristianismo. É uma filosofia outra. O povo de Deus não é mais aquela pessoa que crê em Jesus Cristo. O povo de Deus são os pobres. Conversão não é mais aceitar Jesus Cristo como seu salvação, pela salvação. Conversão, a teologia da libertação, é identificar-se com o movimento dos pobres. E infelizmente, a teologia da libertação funciona muito bem em um país onde você tem muitos oprimidos. Você sabe como se chama a teologia da libertação hoje em dia no Brasil? Cafona. Ninguém mais quer ouvir que Deus quer que você seja pobre. Qual é o próximo sincretismo que tomou o lugar da teologia da libertação? A teologia da prosperidade. Agora, o Brasil está subindo. Gente, alguém estava me cutucando que o americano está rico, né? Eu falei, faz tempo que você não visitou os Estados Unidos, né? Eu passei 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. Gente, é surpreendente como o padrão de vida nos Estados Unidos está caindo e como o padrão de vida no Brasil está subindo. Eu não consigo comprar mais casa aqui no Brasil. Eu não sei como é. Carro, gente, carro é além das minhas habilidades. O que é a teologia de prosperidade? É quando você pega a maçã de cristianismo e você retira os valores de cristianismo e você coloca os valores de capitalismo. Nenhuma dessas teologias reflete a palavra de Deus. São sincretismos, não contextualizações. Nós temos várias teologias descendentes dessa teologia de libertação. A teologia negra, a teologia sul-americana, a teologia feminista. Então, como é que as feministas estão derrubando essas interpretações literais que nós encontramos na Bíblia? A resposta é: a Bíblia foi escrita por homens para homens.
porque você tem outra expectativa do que encontrar um livro altamente machista. Foi escrito para apoiar os valores dos homens e promover o bem-estar dos homens, mesmo que custa a mulher. Nós podemos encontrar essas ideias num grande promotor de feminismo nos Estados Unidos, que também é o teólogo por trás de Willow Creek, o Gilbert Bilezekian. Ele estava explicando o que a gente vai fazer com o fato que Jesus Cristo sempre escolheu homens para pregar. Bom, é claro que ele escolheu desse jeito. Ele era um macho no meio de uma cultura machista. Ele não teria feito qualquer coisa além do que ele fez. Agora, veja bem, gente, o que ele está falando com respeito de inspiração. Em vez de apoiar que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia não é mais a palavra de Deus, são os conceitos entronizados de machistas, e a Bíblia foi escrita para machistas. Então essas pessoas não têm que andar versículo por versículo e dar uma interpretação para os versículos. Podem dizer, naquela época, com aquelas pessoas, representa a mentalidade daquelas pessoas. Mas nós que sabemos melhor, nós precisamos, eu não sei a palavra em português, desconstruir este texto para discernir um grão de verdade e depois refazer o texto de uma perspectiva feminina. Isso significa que você não pode levar, no sentido literal, qualquer coisa na Bíblia que representa uma perspectiva masculina. O exegese agora não é mais discernir o que o autor queria dizer. O que o autor queria dizer é oprimir mulher, levantar o homem. Nós precisamos rejeitar essa perspectiva, desconstruir a ideia dele, formular um grão de verdade e refazer a história de uma forma que eleva agora as mulheres. Essa é a pedra fundamental de hermenêutica feminista. A segunda maneira que as feministas estão aproximando da hermenêutica é dizer, e está bem ligado com aquela primeira perspectiva, tudo que você encontra na Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. Então, nós podemos dizer que quando nós encontramos alguma coisa que não combina com o nosso conhecimento de cristianismo, nós podemos dizer que aquela coisa é cultural. Aquela coisa é cultural. Uma vez eu estava conversando com um grande amigo meu, que é feminista. Ele era meu pastor lá em Belém do Pará. Ele era pastor da Igreja Batista do bairro de Marcos. O nome dele é Shirleyton Nascimento. E uma vez eu estava conversando com Shirleyton, e ele estava expondo essa perspectiva de, não, é cultural. É cultural. É cultural. Falei, Shirleyton, me dá uma ajuda. Como é que eu posso discernir entre o que é cultural na Bíblia e o que é eterno, o que é verdade absoluta? E com um grande sorriso ele falou, Mark, é fácil. Tudo que eu gosto é eterno, tudo que eu não gosto é cultural. E gente, é desse jeito. Essa hermenêutica não oferece para nós um padrão firme para distinguir entre cultural e o objetivo. Se alguém não gosta, é cultural. Se eu gosto, é eterno. Quem vai decidir entre essas coisas? E o terceiro pilar, para apoiar o segundo pilar, é a criação de contextos para defender que essa coisa é cultural. Quantos de vocês já ouviram que em 1 Coríntios 11, que Paulo falou que para a mulher rapar
ou cortar seus cabelos. Essa coisa veio através das prostitutas de Corinto, cujas cabeças foram rapadas para identificá-las como prostitutas. Quantos de vocês já ouviram isso? Procurem na internet apoio para essa ideia. Não existe. Foi alguma coisa levantada por alguém no século XVIII e não existe nenhuma fonte daquela época que fala que mulher prostituta de Corinto teve sua cabeça rapada. Quantos de vocês ouviram que Paulo estava querendo proteger os coríntios, os crentes, porque lá houve um templo com 1000 prostitutas e a prostituição era tão grande problema por causa daquele templo? Quantos de vocês ouviram? Aquele templo foi destruído 148 anos antes de Cristo. Ou o problema de Éfeso. Paulo escreveu 1 Timóteo para Éfeso. Timóteo era o bispo daquela igreja, o representante apostólico daquela igreja. E a razão por que Paulo não permitiu a mulher ensinar, e o problema com joias e o problema com cabelos, era o templo de Ártemis que estava ali. E o templo de Ártemis, sendo dedicada à deusa, eu vou usar a palavra Diana, né? Não estamos mais acostumados, mas em grego é Ártemis. O templo dela, sendo um templo dedicado para a mulher, certamente foi dominado por mulheres. E não somente nisso, mas naquela cultura dos Efésios, a mulher não recebeu uma educação. Ela foi muito ignorante. Então, o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, era devido à ignorância da mulher. Mas uma vez que ela foi ensinada, ela teria todos os direitos para ensinar. Um desenvolvimento muito lindo, até que nós levamos em conta as fontes históricas. Primeira coisa, o templo de Diana não foi dominado por mulher. Nós temos o registro, o rolo dos sacerdotes, dos homens, que estavam controlando o templo de Diana. E todos os nomes dos sumos sacerdotes são masculinos. Posso dizer alguma coisa feminista? Você acha que com todo aquele dinheiro, todo aquele poder, toda aquela força econômica do templo, que os homens iam deixar isso nas mãos das mulheres? Provocação. Segunda coisa, as profetisas que estavam, as servas que estavam no templo, nós sabemos hoje, por ver os nomes na lista, aquelas ministras no templo de Diana tiveram entre 12 e 18 anos de idade e na hora de se casar foram retirados do ministério. E elas não foram responsáveis por autoridade. Elas estavam cuidando dos vestes de Diana, elas estavam cuidando da área do templo, mas elas não tiveram nenhum pingo de autoridade dentro. E não somente isso, quase todos os nomes dela foram nomes de romanos. Quer dizer, era um clube exclusivo das meninas privilegiadas da comunidade romana que estava controlando o templo. Quando olhamos para os fatos, não combinam com os mitos que os feministas estão gerando para providenciar uma cultura que pode explicar por que Paulo escreveu o que ele escreveu e não levar isso ao pé da letra. Você pode ouvir que Paulo estava muito preocupado com o vestimento da mulher, em 1 Timóteo 2, porque as mulheres no culto de Ártemis envolveram-se em orgias, em exagero, em fanatismo, em perder seu bom senso. Qualquer pessoa que conhece a mitologia grega deveria reconhecer que está completamente falso. O Partenon, vocês já ouviram a palavra Partenon? O Partenon era o nome oficial pelo templo de Diana. O que significa Partenon?
O que significa partenos? É a palavra grega por virgem. Diana era a deusa virgem. Em vez de promover orgias e estasia e excessos, a razão por que houve somente meninas virgens no serviço dela é porque ela era a deusa virgem. Então, toda essa reconstrução de orgias é meramente fabricações. Não tem nenhum pingo de verdade. Então, primeiro pilar, precisamos desconstruir a Bíblia para encontrar um grau de verdade e reconstruir a Bíblia para que seja feminista. Segundo, nós precisamos descontar tudo que nós não gostamos como coisa cultural. Terceiro, para defender que é cultural, nós precisamos desenvolver teorias sobre a situação naquele contexto que poderia ter promovido alguma coisa que entra em conflito com o nosso desejo com respeito do texto. Mais um exemplo. Por causa do templo de Ártemis e as mulheres sendo em autoridade no templo de Ártemis, certamente lá as mulheres tiveram habilidade para dominar os homens. Certamente elas queriam ensinar os homens. E Paulo, querendo proibir a doutrina falsa na igreja dos Efésios, proibiu a mulher ensinar para que elas não pudessem introduzir o paganismo de Ártemis dentro da igreja. Bela história dessa. Somente tem um problema. Nós temos os nomes dos mestres falsos: Himeneu, Alexandre e Fileto. E pior ainda, o Alexandre de Éfeso, em 1 Timóteo capítulo 1, que Paulo entregou para Satanás, é o mesmo Alexandre de Atos 18, que entrou para defender Paulo. Ele abandonou sua fé, ele abandonou a boa consciência, ele naufragou sua fé. Se você acredita na perseverança dos santos, eu peço perdão. Nós temos os nomes dos falsos mestres. Todos os nomes são homens. Segundo Timóteo, estes homens, os mestres falsos, são aqueles que entram nas casas de mulheres para derrubar sua fé. Os mestres falsos não foram mulheres, foram homens. Então toda aquela reconstrução está falsificada. Não, a mulher não teve oportunidade para aprender a verdade. E uma vez que ela estudou a verdade, ela poderia ensinar. Paulo passou 3 anos em Éfeso, ensinando todos os dias. Se uma mulher não tivesse oportunidade para estudar a palavra, é porque ela não queria. E Paulo deixou muito claro em 1 Timóteo 4: a mulher tem o direito de estudar a palavra de Deus. E lembra uma vez eu estava conversando com o diretor de teologia do departamento de teologia no seminário Equatorial, obrigado, irmão, onde eu era professor de teologia sistemática. E o diretor do departamento me convidou para uma conversa, e nós estávamos conversando Gênesis 3, Gênesis 2, e eu pulei para 1 Coríntios 11. Eu falei: olha, nós temos uma interpretação canônica de Gênesis 2. E ele falou: você não pode apelar para 1 Coríntios 11. Ok. E foi uma conversa amistosa. Gente, amistosa. Eu encontrei este mesmo homem faz 4 meses lá em Niterói, e nós tivemos uma conversa muito boa entre nós. Eu falei: mas irmão, por que eu não posso apelar para 1 Coríntios 11? E ele respondeu: porque quando Paulo escreveu 1 Coríntios 11, ele escreveu sobre um judeu ignorante do primeiro século, deveria nem estar na Bíblia.
um homem responsável pela formação teológica de todos os pastores da região equatorial. Paulo era um judeu ignorante, um fariseu ignorante do primeiro século. Nenhum fariseu teria permitido mulher estudar. Um dos rabinos falou que quem permite sua menina, quem ensina a Bíblia para sua filha, é como um homem que faz sexo com sua filha. Essa foi a perspectiva dos judeus. Foi Paulo que falou: deixa elas estudar. Deixe que elas aprendam a palavra de Deus. Ele não escreveu como fariseu. Ele escreveu como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então ele passou 3 anos ensinando. Ele escreveu o livro de Efésios a elas. Certamente elas também receberam a palavra de Deus no livro de Efésios e também de Colossenses. Mas mães de um grande peso. Quem fez parte da igreja dos Efésios? Priscila estava naquela igreja. Se fosse alguma coisa contextual, se fosse alguma coisa de falta de mulher que teve condições adequadas para ensinar, por que ele não falou: agora todos vocês que não estudaram, vocês não podem ensinar, mas para Priscila, minha querida, ela pode. Mesmo com Priscila na igreja, Paulo escreveu: eu não permito. E gente, quando o apóstolo fala eu não permito, não está permitido que a mulher ensina ou que tenha autoridade sobre os homens. Todas essas tentativas para dizer é cultural. Nós temos o direito de responder o que houve na cultura que promoveu Paulo proibir isso. E vem os mitos feministas. O templo de Diana, a falta de educação, orgias, excessos. Mas quando nós olhamos para a história, o que está escrito, seja nos registros pagãos, seja na própria palavra de Deus, essas histórias, essas fabricações, são todas fabricações. São tentativas de construir uma situação cultural para dizer que a mulher não poderia fazer aquelas coisas. O quarto pilar utilizado pelos feministas é o que eu chamo de carta trunfo. Essa palavra em português, carta trunfo. Quando vocês são batistas? Coringa. Não, quase coringa. Carta na manga. Vocês são batistas. É o eu trunfo. não preciso explicar. Trunfo. Por exemplo, trunfo. Vence todos os outros cartões, né? Mais formalmente é chamado de um canon dentro de um canon. Está dizendo que o que nós temos nas Escrituras não é igualmente inspirado por Deus. E você pode vencer qualquer argumento jogando aquele versículo, porque aquele versículo certamente é o versículo que pode vencer qualquer outra coisa que está escrita na Bíblia. Qual é o trunfo dos feministas? Gálatas 3:28. Em Jesus Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem e mulher. Neste contexto, é o contexto quando Paulo escreveu da sua forma mais elevada. Gente, é interessante, isso foi Gálatas. Isso foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ele escreveu antes do concílio de Jerusalém, antes de 51, antes que ele fez qualquer viagem além da sua primeira viagem missionária. Nós podemos encontrar a mesma coisa, por exemplo, em Colossenses. Vamos para Colossenses.
capítulo 3. Primeiro Colossenses capítulo 3, versículo 11. Somente uma palavra sobre o contexto. Em Gálatas e Colossenses, a igreja estava enfrentando a mesma coisa. Judeus querendo impor judaísmo em cima de crentes. Dizendo que se você quiser realmente andar com Deus, especialmente vocês homens, tem que ser circuncidado. Essa palavra aqui. Agora 3:11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que faltou? O que ele não incluiu aqui, que ele incluiu em Gálatas? Homem e mulher. E veja bem como ele começa em 3:18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. As pessoas abusam Efésios 5 para dizer sujeitar-se uns aos outros. Então isso significa que a mulher tem que sujeitar-se ao marido, o marido tem que sujeitar-se à mulher. Mas continue. O pai tem que sujeitar-se ao seu filho. O dono tem que sujeitar-se ao seu escravo. De fato, aquela palavra, se você fizer um estudo, pode significar um ao outro, e não é recíproco. E aqui nós podemos ver que Paulo escreveu a mesma coisa sobre em Jesus Cristo. Não tem judeu, não tem gentio, não tem bárbaro, não tem grego. E ele continua para impor exatamente os mesmos papéis relacionados com homens e mulheres. E se alguém quiser questionar a palavra hupotasso, para sujeitar-se, alguém sabe de onde veio aquela palavra hupotasso? É uma palavra militar. O contexto do verbo hupotasso é um exército, onde você tem o general, o coronel. Agora vou errar, né? O próximo é capitão ou major? Major, capitão, tenente, você tem cabo, você tem soldado. A palavra hupotasso é quando um soldado está sujeito a outro soldado. E no exército é sempre o mais estúpido que está sujeito ao mais inteligente, não é? Não! Muitas vezes o tenente sabe mais do que o capitão. Mas a questão não é quem sabe mais. Quem é mais inteligente? Quem tem mais dons? A questão é qual é a ordem imposta ou pelo governo ou por Deus. E Deus está dizendo não que a pessoa mais estúpida seja sujeita à mais inteligente. É que a mulher seja sujeita ao seu marido. Então, em Colossenses, por um lado, nós temos a repetição deste ponto mais elevado de Paulo, o trunfo de todos os outros versículos, e seu vizinho é exatamente a mesma coisa. A mulher tem que sujeitar-se ao homem. Que Paulo foi tão esquizofrênico que ele, em quase o mesmo trecho, pode colocar suas ideias mais elevadas e suas ideias mais depravadas. Gente, a Bíblia não funciona em cima de trunfo. Quando nós encontramos versículos assim,
Deixe-me voltar por trás um pouco. Por que nós temos tantos versículos calvinistas e tantos versículos arminianos na Bíblia? Vocês já enfrentaram essa dificuldade? O calvinista está começando Romanos 9 com: Deus vai ter misericórdia com quem Ele quer exercer misericórdia. Ele nem anota que Paulo terminou este trecho por dizer: e Deus colocou todos sob o pecado para que Ele tenha misericórdia com todos. Judeus e gentios. Judeus e gentios. Todos? Judeus e gentios. Todos. Certo? Todos os judeus e todos os gentios. O problema na teologia, quando você encontra incoerências de interpretação, provavelmente o que significa que nem o calvinista nem o arminiano entende o que Paulo estava querendo dizer. E nós utilizamos nossos versículos trunfos, é como plano. Vocês já trabalham com marcenaria, você tem as ondas, e nós usamos aquele versículo trunfo para tirar todos os versículos que não combinam com minha teologia. Eu tenho aprendido alguma coisa durante meu estudo de teologia. Quando um versículo não cabe na minha teologia, o problema não está com o versículo. O problema está com a minha teologia. E sabe qual é o outro problema muito difícil? Eu sou preguiçoso. Eu tenho investido 30 anos na minha teologia e eu não quero refazer minha teologia. As incoerências, gente, quando meus alunos jogam um versículo na minha cara e eu não tenho resposta, e Felipe pode testemunhar que acontece, eu não fico ofendido, não. É como Deus dizendo para mim: Mark, você não entende tudo ainda, hein? E a resposta é: sim. Por exemplo, como é que nós vamos resolver o conflito entre Paulo dizendo, 1 Coríntios 14, que é vergonhoso para a mulher falar na igreja, com 1 Coríntios 11, que a mulher pode profetizar e orar na igreja? E todos os feministas levantam este conflito para dizer: é uma incoerência na teologia de Paulo. Primeira coisa, profetizar não é uma palavra para todas as expressões verbais na igreja. Efésios capítulo 4. Deus deu apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Isso significa que profeta não é pastor e profeta não é mestre. E evangelista, quer dizer missionário, não é apóstolo. Quais são as diferenças? Primeiro, profetas e apóstolos são ministérios revelatórios. Evangelista, pastor e mestre são ministérios expositivos. Quantas vezes em 1 Timóteo e 2 Timóteo você encontra Paulo dando ordens para Timóteo profetizar? O que é que ele fala com Timóteo? Pregue a palavra, as coisas que você ouviu de mim, ensine para os outros. Cumpre seu papel como evangelista. Ele não era apóstolo, ele era evangelista. Apóstolo é quem recebeu suas informações diretamente do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, as coisas que eu ensino foram ensinadas pelo Espírito Santo em palavras. O homem espiritual aceita o que o Espírito Santo me ensinou. Timóteo não recebeu revelações, ele recebeu a palavra de Deus de Timóteo, de Paulo. Essa é a diferença entre apóstolo e evangelista. A diferença entre profeta e pastor e mestre. Profeta recebe revelações diretamente por Deus.
Quem ensina está ensinando a palavra já revelada. E os dois não são iguais. Como é que nós sabemos que os dois não são iguais? Agora isso vai ser um pouco complicado. Vamos para Atos capítulo 13. Atos 13. Versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Então isso já separou os dois. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Gente, isso não reflete o grego de jeito nenhum. Você tem 5 conjuntivos aqui. E o padrão é kai, tete, kaité. Os kais, kai e kai, são indicações de divisões de grupo. Nós temos quantos grupos aqui? 2. Profeta e mestre. Consequentemente, nós temos 2 conjunções kai e kai. E o que segue o kai, te, são mais exemplos do primeiro grupo. Então, os primeiros 3 são os profetas. E os segundos 2, os 2 segundos são os mestres. Paulo está em qual grupo? Perdi vocês? Eu fui indicado como mestre dos gentios. O foco de Paulo neste momento do seu ministério não era profetizar, era ensinar. Mas isso mudou uma vez que ele recebeu a graça de ser apóstolo. Tem outra confusão. Não existe dom de pastor em grego. Não existe dom de evangelista em grego. Se nós analisarmos Romanos 12, ele fala em graças e dons espirituais. Paulo escreveu: conforme a graça que foi me dada, eu lhes digo. Qual foi a graça de Paulo? Apóstolo. Gálatas 2, e Tiago, e Pedro, e João, vendo a graça que foi me concedida, estenderam a mão destra, porque o mesmo que trabalhou no apostolado de Pedro, também trabalhou no meu ministério. Graça é o ministério. Em Romanos 12 ele continuou por dizer: e nós temos recebido dons conforme a graça. Para Paulo exercer seu ministério de apóstolo, ele recebeu quais dons espirituais? Está vendo a diferença? Para cumprir seu ministério como apóstolo, ele recebeu dons espirituais. Ele recebeu o dom de curas, recebeu o dom de falar em línguas. E de fato, eu falei errado. Nenhuma vez em todas as escrituras nós encontramos a frase o dom de línguas. Línguas é um efeito, falar em línguas. Mais tarde, ele usa 2 substantivos para indicar mais 2 graças: profecia e diaconia. Vocês querem adivinhar qual é a palavra que nós ganhamos da palavra em grego diaconia? Diaconia. E depois ele nos dá uma lista de 5 dons espirituais. Bem interessante, os primeiros 2 são substantivos, os próximos 2 são particípios que repetem o verbo, e os últimos 3 são particípios que seguem com outras coisas completamente diferentes, como exercer. Isso cria 3 blocos. Por que nós temos 3 blocos? O primeiro bloco são as graças, os ministérios. O segundo bloco são os dons que combinam com o primeiro ministério, e os últimos 3 dons combinam com o segundo ministério. O ministério é a profecia. E para alguém profetizar, Deus deu os dons de ensinar
e exortar. Se lembram que está escrito em 1 Coríntios 14? Quem profetiza, ensina e exorta. O dom de serviço, de diaconia, tem 3 dons. O dom de dar dinheiro, o dom de administrar o dinheiro, e a palavra mostrar misericórdia. Estamos um pouco confusos. A palavra que você tem de esmolas veio dessa palavra em grego. Mostrar misericórdia é quando você coloca dinheiro na mão do necessitado. Então tem 2 ministérios: ministério da palavra, ministério de cuidar das necessidades sociais. Esses 2 ministérios têm 2 dons. Primeiro, ensinar e exortar. E segundo, dar dinheiro, administrar o dinheiro e distribuir o dinheiro. Se alguém dizer, eu tenho o dom de ser pastor, está falando mal. Tem o ministério de pastor. Isso significa que uma mulher pode receber o dom de ou ensinar ou exortar, mas não significa que ela recebeu o ministério de pastorear. Mas Deus tem lugar para a mulher usar o dom de ensino dentro da paradigma paulina. Certamente tem. Vamos para um texto que confunde várias pessoas. Vamos para 1 Timóteo. Capítulo 2. Versículo 15. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. A mulher será salva como? Ok, o que significa isso? Quais são as alternativas de interpretação que você tem ouvido? Não sabe? Alguém não quer dizer o que você ouviu que significa este versículo? Filhos espirituais. Filhos espirituais. Por que acham que são filhos espirituais? O que está no contexto que pode indicar filhos espirituais? Fala de santificação, fala da edificação desses filhos. Mas isso fala que ela pode mas como seria salva? Salva de quê? Tá entendendo a minha pergunta? Tendo filhos espirituais vai salvar ela de quê? Do machismo, né? Onde está o machismo no contexto? Já é achismo. Eu já ouvi, por exemplo, isso significa que houve muita mulher morrendo no parto, né? E se ela é piedosa, ela não vai morrer durante o parto. Empiricamente nós sabemos que tem muita mulher piedosa que morre no parto. Então não faz sentido. Não, como o pecado entrou no mundo através de Eva, Maria deu luz a Jesus, e então a salvação vem para as mulheres através de dar luz a Jesus. Mas veja bem, para ela ser salva, o que é necessário no fim do versículo? É amor e santificação. Então isso é salvação pela fé? Seria o nascimento de Cristo pela descendência dela? Mas mesmo assim ela tem que ser salva permanecendo na fé, no amor, na santidade com bom senso. A salvação aí eu acho que não é necessariamente salvação espiritual. Ok. Seria a restauração dela. Ok. Estamos no caminho certo. Quando você encontra a palavra salva, você tem que perguntar, salva de quê?
Atos 26, Paulo falou: todos que ficam no barco serão salvos. Eu já ouvi pastores dizendo que o barco é a igreja, se você sair da igreja, você vai perder a salvação. Salva de quê? Salva de quê? Salva da tempestade, né? A palavra salvar, sozo, em grego, não significa ir para o céu. Significa escapar um perigo ou uma limitação. Neste contexto, tem uma limitação que Paulo colocou em cima de mulheres. Não ensinar. A limitação é, ela não pode ensinar ou exercer autoridade sobre os homens. Mas ela escapa o quê? Essa limitação se ela tiver filho. Por que ela escapa essa limitação se ela tiver filho? Porque ela discipula ele. Ensina ele. Citando o grande teólogo João Calvino, melhor teólogo que eu já li em toda a minha vida. Como é que a mulher vai criar seu filho nos caminhos de Deus se ela não pode exercer autoridade e ensinar seu filho? Então não existe um conflito aqui sobre Paulo. Voltando para a ideia original, tem várias maneiras de ministrar a palavra dentro da igreja. Nós temos encontrado uma aqui: ministério de palavra com criança. E Paulo falou: se a mulher for piedosa. Se a mulher é de bom senso, se a mulher é fiel, ela ganha licença para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Então existe uma maneira para a mulher exercer o ministério de palavra dentro da igreja. Nós temos um exemplo forte aqui. O segundo trecho muito forte é Tito 2. A mulher mais velha ensinando as mulheres mais jovens. Vamos para Tito 2. Tudo que não tem na igreja hoje. Tito 2, versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes da sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar. Estamos vendo? Paulo está dizendo que a mulher mais velha tem que exercer seu dom de ensino. Mas qual é o ministério dela? Discipulando as mulheres mais jovens. Mas veja bem o conteúdo do ensino dela. Assim, poderiam orientar as mulheres mais jovens sobre o esboço de Romanos, a teologia sistemática e a eclesiologia. O que está escrito aqui? Amarem seus maridos e seus filhos, serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada. Paulo é machista demais. Não. Ministério de ensino de mulher está apoiado pela Bíblia. Mas você tem que perguntar: ensinar o quê? Mas por que ele deixou a mulher profetizar abertamente no culto? Qual é a diferença entre profetizar e ensinar? Essa essência é a resposta. Qual é a diferença entre profetizar e ensinar? Eu estou profetizando aqui. Profecia é quando o Espírito Santo fala diretamente pela boca da outra pessoa. Pela boca de Davi, o Espírito Santo falou. Ensinar não é quando eu estou revelando a palavra de Deus, mas eu estou expondo a palavra escrita.
quando a mulher está profetizando na igreja, não é ela falando, é o Espírito Santo falando pela boca dela. Em tais circunstâncias, qual é o conselho de 1 Coríntios 14? Tem que ter um grupo de pessoas de confiança que estão ouvindo as profecias dela e comparando as profecias dela com a palavra de Deus, a analogia da fé, e se ela falar alguma coisa que não combina com a palavra, oba, está errado. Mas quando a mulher está ensinando a palavra, não é a mesma coisa. Paulo não estava proibindo toda fala na igreja. 1 Coríntios 14 não está em conflito com 1 Coríntios 11. Além disso, qual é a fala que está em vista em 1 Coríntios 11? Profecia. É permitida? Permitida. Falar em línguas. É permitida? Permitida. Só 3. E se alguém que tem o dom de profecia, aquele que fala em línguas tem que calar a boca e deixar a pessoa que tem o dom de profecia falar. Próxima pessoa. Quem está questionando quem está profetizando? Aquela pessoa estava no púlpito profetizando, falou alguma coisa e alguém queria questionar o que foi profetizado. Se a mulher tiver questões sobre o que alguém falou, ela tem que perguntar a quem? Eu contesto. O seu marido. Dentro de 1 Coríntios 14, eu não preciso dizer que está dizendo que a mulher não pode profetizar, a mulher não pode falar em línguas. O contexto daquele momento, daquele ponto é: a mulher não pode questionar quem está profetizando. Por que a mulher não poderia questionar quem está profetizando? É um ato de autoridade. É um ato de autoridade. Se ela quiser questionar o que está falando, ela tem que perguntar: marido, como eu posso reconciliar o que ele falou com o que o Paulo ensinou? Eu não preciso desenvolver teorias fantásticas sobre prostitutas em Corinto. Gente, dentro do próprio contexto, nós podemos ver exatamente o que é que Paulo estava proibindo. No contexto de profecias e falar em línguas dentro da igreja. Quando nós olhamos para a hermenêutica feminista, as dificuldades que eu encontro é que, primeiro, a negação da inspiração das Escrituras, que Paulo escreveu como machista. Se você dizer aqui Paulo escreveu como machista, você negou que aquele trecho foi inspirado por Deus. Você está dizendo que a Bíblia tem mescla de erro. Você está em conflito com a declaração doutrinária da Convenção Batista. Segunda dificuldade: o desenvolvimento de contextos culturais que não têm nenhuma base no real. São fantasias levantadas para derrubar um versículo que alguém não gosta. Terceiro método de feminismo é usar um versículo para contradizer qualquer outro versículo que eu não gosto. E este versículo é mais inspirado do que os outros. Quando nós encontramos um versículo que não encaixa dentro de nossa teologia, Deus está falando com a gente: sua teologia ainda está incompleta. E quarto, muitas vezes as dificuldades que os feministas têm com as interpretações tradicionais dentro da igreja
é porque a própria interpretação dentro do próprio contexto está errada. E se nós olhamos mais de perto, respeitando as leis da hermenêutica que todos nós temos aprendido no seminário, o próprio contexto pode resolver muito bem problemas como 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios 14. Agora eu quero concluir por falar sobre 2 argumentos que nós encontramos bastante. O primeiro é o argumento pragmático. Faltando mulher, faltando homem, manda mulher. Eu vou compartilhar o que meu predileto pastor feminista e grande amigo Shirley Nascimento falou comigo durante meus momentos de discipulado com ele. E, gente, eu não posso expressar a alegria que acontece entre eu e pastor Shirley quando a gente se encontra. Encontrei ele durante a Convenção Batista em Niterói. Foi uma festa. Eu respeito, eu amo o pastor Shirley. E nós estávamos conversando sobre plantar igrejas, né? Porque a Missão Batista estava me tirando do seminário para abrir igrejas lá em Roraima. E eu não fui treinado a abrir igrejas. Eu não sabia a primeira coisa sobre abrir igrejas. Estava muito intimidado. Ele falou: Mark, agora são as palavras dele, ok? Mande suas pedras de caixinha para ele, por favor. Ele falou: Mark, você notou que nossas igrejas batistas são cheias de mulheres e tem poucos homens líderes? Eu falei: ok, tudo bem. Ele falou: você quer saber por quê? Ok, tudo bem. Palavra dele, ok? Nossas igrejas batistas são cheias de mulheres porque os pastores e missionários são covardes, intimidados por homens. A mulher é mais fácil para ganhar. Ganhamos ela e o marido não vem junto porque ganhamos a mulher primeiro. E ela vem com seus filhos. Quando seus machos, seus meninos, têm 18, 20 anos, eles seguem com o pai. Quando suas filhas têm 18 anos, seguem a mãe e ficam na igreja. A igreja batista está cheia de mulheres porque o pastor batista é intimidado por homens e gosta de mulher. E quando ele está circulado por mulher, ela está dirigindo o culto, tem mulheres na liderança, ele faz reunião com mulher, ele se sente bem. Agora, gente, não fui eu. Segunda coisa, ele falou: Mark, se você quiser uma igreja cheia de homens, vá para homens vão. Eu fui para Roraima. E, gente, vocês sabem onde eu fiz evangelismo? Vá para onde? Para onde os homens vão. Para onde os homens vão. Onde os homens estão. Jogo de futebol. Churrasco. Eu passei das 10 horas da noite até as 2 horas da madrugada, quase todas as noites, no bar. E foi engraçado. 12 homens sentados à volta da mesa, todos com sua cerveja, e o pastor Batista com sua Coca Light. Eu descobri alguma coisa no bar. Não importa o assunto, cada pessoa tem seus 2 minutos. Pode ser o assunto mais absurdo: quem é o melhor jogador de futebol no mundo? E todo mundo deu sua opinião, e eles olharam: e você, pastor Mark? Quem é o melhor jogador de futebol no mundo? Eu falei: Troy Aikman, dos Dallas Cowboys. Ha! Jogador de futebol americano. Depois disso, assunto sobre a salvação, perdão, mulher. Homens do bar perguntando do pastor no cantinho: pastor, o que a Bíblia ensina sobre aquele assunto?
Eu abri 3 igrejas no Roraima. E, gente, se um gringo que tem dom de mestre e não de evangelista, que mal fala português, consegue, qualquer brasileiro consegue. Todas as igrejas foram cheias de homens. Se a gente não tem homem em nossas igrejas, eu não vou culpar o homem que está lá fora. Eu quero ver o ministério do homem que está lá dentro. O problema é nosso. E quando Jesus falou, a seara está branca, os obreiros são poucos, ele não falou depois, vamos mandar mulher. O que ele falou? Rogai o Senhor. Ore para que ele mande mais obreiros. Se nós não temos homens suficientes no ministério, eu não vou culpar os homens do mundo. Eu não vou culpar as mulheres de nossas igrejas. Eu vou para o espelho. O problema é nosso. Eu tenho sido bastante livre com minhas opiniões. Se eu tivesse falado alguma coisa que ofendeu, sendo um dos homens mais covardes do mundo, eu posso dizer, diante de Deus, que minha intenção não foi ofender. Eu peço perdão. Pelo outro lado, de novo, eu não sou o dono da verdade. Onde eu tenho falado alguma coisa e você entende a palavra melhor que eu estou completamente aberto para receber correções. Vamos orar. Que oração? Meio-dia e 15. Meio-dia e 15. O nosso tempo já acabou. Eu lamento que eu não estou deixando tempo para perguntas. É ruim. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra, revelada através de profetas e apóstolos e digna de toda confiança. Ajude-nos, Senhor. Eu não acredito que existe nenhum homem desonesto aqui. Todos nós somos guiados por nossos princípios e nosso entendimento da Tua palavra. Ajude-nos para que nós tenhamos paciência e tolerância, apesar de nossas diferenças. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.